Boa tarde, eu sou o Felipe, professor da escola Júlia Alencar Fontinelli, e eu estou fazendo essa videoaula porque, como vocês sabem, nós estamos em quarentena e não podemos ter aulas presenciais. Então, nós estamos fazendo isso para que vocês não percam conteúdo e não fiquem sem entender as atividades que nós estamos passando, ou os textos, ou o que quer que seja que tenha relação com a escola. Então, na aula de hoje, vai ser uma aula direcionada para os segundos anos, da manhã e da tarde, e vai ser uma aula de redação. Essa aula de redação tem como objetivo o conteúdo que é o gênero cartaz. Nós já vimos o relato de experiência vivida quando estávamos na escola, e aí com o relato de experiência vivida nós fizemos atividades e vimos o texto, o livro no caso, da Anne Frank, que vocês fizeram uma atividade. E aí, como vocês já tinham tido um primeiro contato com o gênero relato de experiência vivida, diário de campo, foi mais fácil para vocês escreverem sobre esse gênero, mas no caso do cartaz, como vocês não viram nada ainda, ficaria mais complicado eu pedir para vocês fazerem uma atividade sobre cartaz, sendo que vocês não tiveram base ainda do que o que seja o gênero cartaz. A próxima atividade de vocês, como vocês já devem imaginar, é sobre esse gênero. Então essa videoaula vai ser para explicar o gênero e daqui a alguns dias vocês vão ter um tempo para poder um tempo comigo para tirar dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma das atividades ou sobre essa última atividade que eu vou passar para vocês. Então, o gênero cartaz, ele é um gênero que nós vimos no nosso dia a dia, basicamente, porque ele faz parte de um gênero que ele é muito visto e muito usado em propagandas, em panfletos, em atividades que sejam direcionadas a, a gêneros publicitários. Então, o cartaz, ele, assim como os demais gêneros, ele tem o objetivo de transmitir uma mensagem, seja pela imagem ou seja pelo verbal, ou seja, o que está escrito. Ou misturando os dois, ou sendo um ou outro. Depende. Nenhum não deixa de ser cartaz por só ter um desses objetivos. Como eu disse, ele é muito usado em propagandas publicitárias e ele é facilmente encontrado nas ruas, com panfletos, com banners, com cartazes. E eles são muito vistos em escolas, restaurantes, lugares públicos. Os gêneros textuais utilizados para transmitir mensagem, ou seja, o cartaz. Dentre os diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois ele é pois é frequente nos depararmos com ele diariamente, como eu estava dizendo para vocês. São objetivos que eles têm como objetivo as pessoas. Então, onde tem maior aglomeração de pessoas, nas ruas, nas escolas, você vai ver um cartaz. Agora, com o advento da tecnologia, nós vemos muitos cartazes em propagandas publicitárias, como anúncios entre os aplicativos que nós baixamos ou vemos. O cartaz é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Como eu estava dizendo para vocês, o cartaz ele tem o objetivo de informar. E aí nessa questão da informação, ele pode ser apelativo também. Ou seja, como que ele pode ser apelativo? Ele pode influenciar pelo que está sendo visto ou escrito para que você tome algumas atitudes na sua vida ou na vida de quem está próximo a você.
mas eu vou falar isso mais específico para frente nos próximos slides. Os cartazes estão em todos os lados, nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização e outros locais como cinemas, hospitais e escolas. Na maioria das vezes, essa questão apelativa vai ser mais voltada para a saúde, porque é por questões de doenças, por questões de doação de órgãos, doação de sangue, que são objetivos muito que você precisa ter uma desenvoltura muito rápida das pessoas. Então tem que ser uma coisa bem apelativa para que as pessoas entendam rápido o que o cartaz tá querendo passar para o leitor. Quem os reproduz e para quê? No caso dos cartazes, esses do governo, de saúde, são publicitários, porque eles precisam se formar para poder chegar a um nível de inteligência para escrever corretamente, para juntar a imagem com o que está escrito, para poder ter um resultado específico que é o que as grandes empresas e pessoas desse ramo procuram. Há profissionais que se dedicam a esta área, tais como designers, publicitários, artistas plásticos. Os cartazes são utilizados para transmitir mensagens, e tendo em conta as suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Ou seja, muitas pessoas vão estar vendo o cartaz de uma vez só porque são feitos em grandes quantidades ou em um tamanho grande. E aí, quando você quer fazer o cartaz, ele não pode ser uma coisa assim tão crua. Tem que passar uma mensagem específica, dependendo do conteúdo que você vai escrever o seu cartaz ou produzir o seu cartaz, para que ele tenha uma resposta correta, a resposta que você espera. Agora, como eu estava dizendo para vocês, as funções, que são a informativa e a apelativa. Primeiro a gente vai falar sobre a informativa e aí depois a gente vai falar sobre a apelativa. A função informativa, como vocês já devem imaginar, pelo próprio nome informativa, ela tende a informar algo que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou sobre shows, sobre eventos, sobre informações em gerais desse tipo. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, é comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa. E agora um exemplo para vocês verem e terem como base. Aqui, quinta-feira, dia 21 a 24. O filme mais esperado, A Obra Imortal de Chaplin. Ou seja, ele está informando que dia que vai ser o filme, que vai ser lançado o filme do Charlie Chaplin. Então, esse é um cartaz informativo. Porque ele traz questões no cartaz que são informações, que são datas, que são horários, que são o nome do filme, o autor, tudo isso informação. E agora a função informativa, apelativa no caso, que é só apelativa, que a gente acabou de ver a informativa. Apelativa, como eu estava dizendo para vocês no começo, é mais voltada para a questão da saúde, porque são casos, são informações mais necessárias, digamos assim, com mais urgência. Então, por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, por exemplo. Nesse caso, é utilizada a função apelativa, muito comum na linguagem publicitária. Assim, são utilizados mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra seu papel, tal como a utilizada da linguagem verbal e não verbal. Aqui no caso, o parágrafo ele tem como exemplo a de compra, de persuadir a pessoa que vai comprar um produto. Então, a gente, como eu estava dizendo também no começo, nos nossos aplicativos, nós
vimos isso diariamente. Quando nós escrevemos que queremos comprar alguma coisa ou que estamos procurando por alguma coisa, nossos próximos anúncios já serão sobre o produto que a gente quer comprar. Então, tudo isso é formulado e pensado por as pessoas que trabalham no ramo de design publicitário para que nós, espectadores, pessoas que estamos vendo aquilo, que nós cheguemos a procurar o item, a comprar o item, a escolher entre as marcas, e a que vai ser mais atrativa, a que tiver um cartaz mais atrativo, provavelmente vai ser o que vai comprar a pessoa, que vai levar a pessoa a comprar aquele produto. E agora no exemplo, como eu estava dizendo para vocês, da saúde. Um herói de verdade nunca morre. E aí vocês podem ver que na foto tem uma pessoa com uma cicatriz no peito. Ou seja, essa foto é uma questão mais apelativa. É do governo da saúde, do SUS, de Goiás, que ele traz a questão da doação de órgãos. Um herói de verdade nunca morre. Ou seja, a pessoa que faleceu vai doar seus órgãos, então ela vai continuar viva, só que em outra pessoa. Por isso que o herói nunca morre. E nem vai deixar outra pessoa morrer, no caso. Então, essas questões do cartaz, a informativa e a apelativa, elas são as básicas, assim, porque elas são as principais para um cartaz. Informar ou apelar, mas não que tenha, as outras não sejam tão importantes, mas essas aqui são as mais importantes, que são as que a gente vai estar vendo na nossa atividade. As características do cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica utilização de verbos imperativos, ou seja, você vai meio que mandar na pessoa, você vai induzir a pessoa a comprar aquilo, a fazer aquilo, a procurar o que o cartaz está dizendo. E aí, como eu estava dizendo para vocês atrás, aqui é uma coisa apelativa. E aí meio que vai pro... Meio não, né? Ele vai pro imperativo. É uma forma de fazer com que as pessoas doem seus órgãos, não obrigatoriamente, mas que elas tenham consciência do que elas podem fazer para melhorar a vida de outra pessoa. Continuando. Utilização de linguagem verbal e não verbal, ou seja, a imagem em si, a pessoa com a cicatriz no peito, a imagem não verbal, e as legendas, um herói de verdade nunca morre, é a verbal. E aí você pode ter um cartaz só com mensagens também, só com o verbal, só com coisas escritas, ou só com o não verbal, que são só as imagens. E aí aqui é um misto, uma imagem mista, tem o verbal e o não verbal. Texto curto e sugestivo, adequado ao público. Cada cartaz tem um público, cada público tem uma questão a ser tratada. Você tem que saber para que público você está direcionando o cartaz que você está fazendo. E aí, quando você vai escrever o cartaz, você vai fazer uma coisa mais apelativa ou mais informativa, vai depender sobre o tema que você estiver fazendo. E aí, quando você tiver tudo isso, você vai escolher sua imagem, ou vai escolher seu texto, ou vai escolher os dois. E aí tem que ser de uma forma reduzida, porque o cartaz você tem um grande espaço, mas também ele não pode estar tão poluído, não pode ter tanta coisa assim para você passar a sua mensagem. Criatividade, porque é um cartaz, então ele tem que ser chamativo. Se ele não for criativo, ele não vai atingir o público necessário. Preocupação estética, harmonia entre tamanho de letras e das imagens, espaçamento e utilização das cores. Mas aí nessa questão, na atividade de vocês, como não está sendo nada profissional, vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão de tamanho de letra e espaçamento e cores e tudo mais. Mas quando vocês forem produzir, vocês tentem fazer essa junção, essa escolha de uma forma mais eficaz para não ficar tão bagunçado. E utilização de figuras de linguagem.
As figuras de linguagens vocês já devem saber, né? Vocês estão no segundo ano, mas as figuras de linguagens vocês vão usar nesses textos curtos que vocês vão escrever caso você vá fazer um cartaz verbal. E aí vai ser especificado na atividade de vocês, vai ter lá um texto, vão ter imagens e vai ter um espaço para vocês fazerem o cartaz de vocês. Na questão do cartaz de vocês, tem uma folha em branco para vocês fazerem o cartaz. Mas, como a maioria de vocês está fazendo pelo celular, vocês podem fazer o cartaz de vocês no caderno e aí depois colocar no Classroom. Mas isso vocês vão receber depois ainda. Não precisa se preocupar tão cedo. E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me procurem ou esperem o dia que a gente vai conversar juntos. Nós vamos ter alguns minutos para a gente tirar dúvida, para vocês fazerem os questionamentos de vocês, fazerem as perguntas não só sobre o cartaz, mas sobre os outros conteúdos também, caso vocês queiram. Continuem em casa, continuem seguindo o que o Ministério da Saúde está pedindo, se cuidem, tentem fazer as atividades de vocês. Caso não estejam conseguindo fazer as atividades de vocês, comuniquem aos professores, comuniquem aos PDTs para a gente ter ciência. E é isso. Até a próxima aula.